Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Passado o primeiro impacto da divulgação do vídeo da reunião ministerial, tive mais tempo para refletir e me dei conta de que havia vários tópicos muito importantes que poderiam e deveriam ser trazidos aqui para o nosso debate. Assim, proponho praticamente um rescaldo do vídeo de ontem e a retomada desses temas que julgo bastante relevantes a serem objeto de reflexões nossas hoje. O primeiro deles, a palavra liberdade. As diversas falas de Bolsonaro foram bastante focadas no mote liberdade. Diria eu até que liberdade figurou como um verdadeiro motivo condutor do discurso de Bolsonaro durante essa reunião ministerial. Por quê? Porque Bolsonaro, em reiteradas ocasiões, manifesta extrema indignação, mostrando-se praticamente em surto, batendo na mesa, gritando palavrões, gritando palavras bastante chulas e dizendo, ao referir-se a governadores e prefeitos, que eles, entre aspas, não podem tolher a liberdade do cidadão comum. E chega mesmo a dizer: tudo que eles querem é nos privar da nossa liberdade. Esse é o tema principal da irresignação do presidente em relação às medidas restritivas de isolamento, muitas vezes até medidas de lockdown impostas por outras autoridades estaduais e municipais. Essas falas me remetem a duas primeiras reflexões. Vamos a elas. Reflexão número 1. Nota-se a visão messiânica que Bolsonaro nutre a respeito de si próprio. Ele se enxerga como um Messias, como um Salvador ou como um libertador daquelas pessoas aprisionadas pelo que ele chama de autoritarismo de governadores e prefeitos, sendo Bolsonaro praticamente um predestinado a dar liberdade a esse povo que, na sua opinião, ele tão bem conhece por saber, por sentir o que ele chama de cheiro de povo, entre aspas, já que, diz ele, tanto os membros do parlamento quanto os membros dos demais poderes executivos dos estados e municípios teriam esquecido do que seja esse cheiro de povo, do que seja uma própria ida a um supermercado, uma própria ida a uma farmácia. Vejam a visão que ele nutre em relação a si próprio. Ele, um libertador, quase que um justiceiro. Acredito mesmo que talvez ele se enxergue dessa forma. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês a respeito. Uma segunda consideração, ainda no tópico liberdade, é que transparece das palavras de Bolsonaro que ele enxerga liberdade como um valor absoluto, ou seja, que cada um de nós possa dar pleno aso aos seus desejos, às suas vontades, possa usufruir plenamente das liberdades. Quando, na verdade, sabemos que uma vida numa sociedade minimamente organizada implica, sim, necessariamente, numa determinada margem de privação de liberdade. Por quê? Porque se cada um de nós tivesse liberdade plena, e aí plena quero dizer ilimitada, em poucos dias, talvez em menos de 24 horas, nós todos
nos tornássemos uns verdadeiros monstros, uns bárbaros, pois os nossos desejos certamente não coincidiriam com os desejos do nosso vizinho, do nosso familiar próximo. E nós acharíamos que aquela pessoa que está próxima a nós teria que se sujeitar aos nossos desejos. Por quê? Porque estaríamos desfrutando de uma liberdade plena. E assim, basta ler autores, verdadeiros arautos das liberdades individuais, arautos do pensamento liberal moderno, como, por exemplo, Karl Popper, para entender que uma sociedade democrática, uma sociedade regida pelo Estado de Direito, pressupõe, sim, determinadas limitações a essa nossa margem de liberdade. E que limitações seriam essas? São as próprias limitações decorrentes do Estado de Direito, de um quadro normativo que é pactuado pela sociedade na figura de seus representantes e que nos impõe limites. Assim, contrariamente ao que imagina o presidente, a liberdade, longe de ser um valor absoluto, parece mesmo ser bem relativizada para permitir o nosso convívio em sociedade minimamente harmonioso. E de que modo o presidente da República propõe, ou melhor, determina que os cidadãos comuns alcancem essa tão sonhada liberdade? A resposta é muito clara, é dada em vários momentos da reunião de forma explícita com todas as letras, pelas armas. O que Bolsonaro sugere, ou melhor, o que Bolsonaro comanda, ainda aos gritos, no seu surto psicótico. Bolsonaro comanda que o general Fernando, ministro da Defesa, assine uma portaria conjunta com o então ministro Moro para autorizar imediatamente a posse de arma pelo cidadão. Porque, na opinião de Bolsonaro, se os cidadãos pudessem dispor da posse de armas nos seus domicílios, nas suas casas, eles não teriam que se sujeitar a isso que Bolsonaro designa de autoritarismo de governadores e prefeitos, ou seja, poderiam sair às ruas, contrariar as normas de confinamento, de lockdown, e ninguém poderia impedi-los de fazê-lo. Por quê? Porque eles estariam armados e quem se interpusesse no seu caminho levaria bala, como se diz vulgarmente, levaria chumbo, seria alvejado por tiros. E como Bolsonaro chega a essa assertiva, a essa conclusão? Bolsonaro afirma que está ansioso por permitir a posse de armas ao cidadão comum para poder exatamente libertá-lo de arbítrios de autoridades. E cita, a propósito, que ditadores conhecidos, déspotas, prontamente desarmaram as suas populações em sua escalada despótica, em sua escalada autocrática, e afirma que essas ditaduras, mundo afora, só puderam se estabelecer efetivamente sobre uma população que se encontrava desarmada. Vamos analisar este raciocínio de Bolsonaro especificamente. A premissa é a seguinte: ditadores desarmam as pessoas para poderem implementar seus regimes autocráticos. Essa primeira premissa é correta, encontra pleno amparo na história. Vimos grandes ditadores, como por exemplo Lenin, cuja primeira medida, uma das primeiras medidas, foi exatamente desarmar a sua população. Há vários manifestos, vários escritos de Lenin neste sentido, há documentos históricos.
Hitler, quando de sua ascensão ao poder, também desarmou seus governados. E, de fato, se pensarmos que há diversos países muito adiantados, muito ricos e muito democráticos, em que os cidadãos comuns dispõem sim da posse de armas para se protegerem contra eventuais ditaduras. Pensemos, por exemplo, no caso da Suíça. A Suíça, um país riquíssimo, dispensa apresentações, inclusive um país que consegue manter sua neutralidade em diversas guerras por sediar os maiores bancos que possuem as contas dos grandes tiranos do mundo, não só dos tiranos, dos maiores governantes do mundo, mas também dos tiranos. Essa mesma Suíça, lá na Suíça, os cidadãos, sim, todo cidadão suíço dispõe de posse de arma. E para quê? Para uma eventualidade, ou seja, se o governante de plantão extrapolar as suas funções, exorbitar no seu poder e tentar, por exemplo, dar um golpe de Estado, aqueles cidadãos em conjunto, devidamente armados, poderão sair às ruas e impor um limite àquele desmando. De fato, isso acontece, é inegável. Outro exemplo é a Coreia do Sul, um país bastante desenvolvido, com capitalismo muito adiantado, altos índices sociais e onde muitas casas já são construídas com verdadeiros bunkers, onde os proprietários guardam várias munições, várias armas. Por quê? Com receio de uma eventual invasão da Coreia do Norte ou com receio de eventuais arroubos totalitários do governante de plantão. Só que essas sociedades, reitero eu, mantêm essa posse de arma para uma eventual quebra da institucionalidade, quebra do regime democrático do Estado de Direito, caso em que eles poderão efetivamente chegar às ruas e colocar limites pelas armas aos desmandos, aos arroubos autoritários do governante de plantão. Só que Bolsonaro, embora tenha partido de premissas corretas, ele chega a uma deturpação proposital do raciocínio e por isso nos leva a uma conclusão errada. Onde está a deturpação do raciocínio? Está em que, pelo menos até agora, nós ainda vivemos num Estado de Direito, não experimentamos e espero que não venhamos a experimentar eventuais golpes de Estado, eventuais tentativas de poder pelas armas, por grupos armados, por forças armadas, etc. Ainda nos encontramos num Estado de Direito onde as instituições funcionam com todas as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades, elas funcionam. Então, em relação aos excessos, aos supostos excessos que foram expostos, narrados à exaustão por Bolsonaro durante aquela reunião ministerial, em que ele afirma que há pessoas algemadas, pessoas que são recolhidas presas por violarem as normas de isolamento social, em caso desses desmandos, desses malfeitos, a população dispõe sim de meios institucionais para a solução do conflito, ou seja,
podem e devem procurar Ministério Público, procurar Defensoria Pública, caso não disponham de recursos para custear um advogado particular, podem submeter as suas queixas, a sua insatisfação à apreciação do Poder Judiciário. Todas essas instituições estão em funcionamento. E é aí que consiste a falácia do raciocínio de Bolsonaro, porque ele insiste em menosprezar essas instituições e aconselha, recomenda ao cidadão comum que, em vez de lançar mão de todos esses meios institucionais, esqueça tudo isso e parta para o confronto armado, fazendo o que se conhece no universo jurídico como justiça de mão própria, entre aspas. E vocês podem retorquir daí. Talvez uma justiça de mão própria seja muito mais célere, seja muito mais rápida e até cá para nós, mais eficaz do que aguardar todo um processo, todo um desenrolar de uma ação criminal, de uma apreciação judicial, pela aprovação de uma sentença, todos esses passos processuais. De fato, é um meio mais rápido, mas é um meio que nos expõe a uma enorme insegurança, a uma enorme imprevisibilidade de condutas que é completamente incompatível com os princípios do Estado de Direito. E é por isso que eu opto incondicionalmente pelos recursos oferecidos pelo Estado de Direito, ainda que sejam um pouco mais vagarosos, um pouco mais demorados. E é aí que Bolsonaro age de forma muito semelhante a grupos de poder paralelo que atuam inspirados por essa sede de justiça de mão própria, entre aspas, como verdadeiros vingadores, exatamente como agem, por exemplo, as milícias aqui no Rio, que ele parece conhecer tão bem. E aí fica a minha crítica ao discurso de Bolsonaro em relação às armas. Partiu de premissas corretas, mas incorreu numa condicionante falsa, que é a existência entre nós das instituições de Estado de Direito que não autorizam transformar o país num verdadeiro faroeste ou num reino de milícias, como talvez pretenda o presidente da República. Outro aspecto que eu gostaria de salientar também em relação a essa gravação da reunião ministerial e que, devo confessar, até me estarreceu, foi ver, pelo menos na minha opinião, gostaria muito de de ouvir vocês a respeito, muito me estarreceu constatar quem parece realmente determinar os rumos da nossa economia, quem parece realmente determinar a liberação de recursos. Vocês acham que é o ministro Guedes, o ministro da Economia? Não foi o que quis me parecer ao examinar com muita atenção esse vídeo, pois deparei com duas ministras, a saber, a ministra Damares, do Ministério da Mulher, Direitos Humanos e Família, e a ministra da Agricultura, ambas que alegavam necessidade de recursos, de financiamentos e que dirigiam esses pedidos não ao ministro Guedes, mas sim ao ministro Braga Neto, um general, um militar que, a toda evidência, não parece entender de economia, mas supõe-se que o presidente da República tenha autorizado um general, um militar, a exercer essa função. E chega a ser curioso, chega a dar até uma certa pena, não sei se dele ou de nós,
que, no final das contas, custeamos todo esse circo, todo esse teatro de horrores, chega a dar dó ver o ministro Guedes virar-se para o general Braga Neto e expor a sua ampla cultura econômica, dizendo que havia lido 8 livros sobre a reconstrução da Alemanha no pós-guerra, dizendo que havia lido a obra de John Maynard Keynes, o famosíssimo Lord Keynes, no original, que são obras notadamente difíceis, de grande complexidade, ou seja, mostrando uma erudição econômica, mas que na prática não parece lhe valer o comando da economia, pelo menos o comando da chave do cofre que libera os recursos. E aí nos questionamos até que ponto continuaremos suportando esse governo personalista, esse governo extremamente autoritário, onde os poucos técnicos que sobraram parecem não apresentar muita relevância, como vimos nesse exemplo citado aqui, relativo ao ministro Guedes, que chegou a dizer, mais um aspecto do qual acabo de lembrar, chegou a dizer, por exemplo, ao presidente do Banco do Brasil, que estava lá presente naquela reunião, que o Banco do Brasil era um caso pronto e exemplar para privatização. E aí fica a pergunta que não quer calar. Ora, senhor Guedes, por que o senhor não conseguiu privatizar esse banco em 1 ano e 5 meses de governo? Por que o senhor não conseguiu seguir o exemplo da Estônia, sobre o qual falamos tanto essa semana? Em um episódio anterior aqui no canal, o exemplo da Estônia, que eliminou todos os bancos públicos. Do que adianta o seu saber, a sua expertise em economia, se o senhor não consegue, possivelmente, por não ter apoio do presidente da República, se o senhor não consegue colocar em prática os seus planos liberais? De nada adianta. Se trata apenas de cultura inócua, infelizmente. Enquanto isso, nossa economia se arrasta, segue ladeira abaixo. Hoje, inclusive, li uma reportagem muito preocupante no jornal O Globo, talvez vocês a tenham lido, e segundo essa reportagem, o Banco Mundial teria enviado um alerta ao ministro Guedes. Vejam, um órgão estrangeiro precisa alertar o ministro da Economia local sobre os problemas da economia que ele dirige, ou pelo menos deveria dirigir, mostrando o enorme risco de calote dos estados nesse âmbito do socorro aos estados e municípios, calote esse que pode comprometer inclusive a situação financeira da União Federal e nos colocar numa situação de default, numa situação de país que não cumpre suas obrigações, seus compromissos financeiros. É um país que decai a todo dia, não só na economia, na saúde. Vemos essa cavalgada dessa pandemia menosprezada, não tratada, aliás, sequer foi objeto de uma fala durante a tal reunião ministerial de 22 de abril, quando a doença já se alastrava pelo país e já ocasionava milhares de mortes. Foi um tema completamente omitido da reunião, exatamente um tema que envolve as nossas vidas, que deveria ser prioridade absoluta de qualquer governo, como ocorre nos outros países bem mais lúcidos que o nosso. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.